Uma estudante de intercâmbio comemorou o fim do semestre dando uma festa para os amigos. Na manhã seguinte, ela foi encontrada morta e carbonizada dentro do seu apartamento que foi incendiado. O que aconteceu com Mikiko Kazahara? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trouxe para vocês um caso que me deixou bastante intrigada. Por que alguém ia querer fazer alguma coisa, ia querer matar a Mikiko? Afinal, ela estava ali há pouco tempo, ela era uma pessoa bem na dela. E aí, quando ficou mais claro por que ela foi o alvo, isso só deixou a história ainda pior. Alexandre? Entendi, Marcelo. Eu sei um pouquinho, o quanto você conversou comigo, coisas bem ruins acontecem. Mas aí me conta o que aconteceu com a Mikiko. Mikiko Kazahara era a mais velha de 2 filhas. Os seus pais eram médicos e ela nasceu no Japão. Sozinha, a Mikiko decidiu embarcar para os Estados Unidos como estudante de intercâmbio e se matriculou na Texas Lutheran University, em Seguin, no Texas, uma cidade pequena localizada entre Austin e San Antonio, que são, acho que, 2 das cidades principais, do Texas. A universidade, conhecida por seu ambiente acolhedor e por turmas reduzidas, recebia poucos estudantes internacionais. Ainda assim, a Mikiko rapidamente encontrou seu lugar. Em 2000, ela ingressou no programa de inglês como segunda língua e, após concluir essa etapa, em dezembro de 2001, ela passou a frequentar a universidade como aluna em tempo integral a partir de janeiro de 2002. Ela ainda não tinha escolhido qual seria a sua graduação, no que ela iria se formar. Aos 21 anos, a Mikiko já se destacava. Dedicada e disciplinada, ela conquistou excelentes notas e garantiu seu lugar na lista do reitor logo no primeiro ano. Professores e colegas a descreviam como uma jovem gentil, sociável e muito querida. A sua ex-professora de inglês, Janice Turk, relembrou: Mikiko era muito querida, uma aluna dedicada e uma pessoa agradável, sempre rodeada de amigos. Gentil e educada, às vezes um pouco tímida no início, como muitas jovens da sua idade, mas ao conhecê-la melhor, era impossível não perceber a sua doçura. Ela tinha uma voz suave e também uma força e determinação claras, refletidas no seu empenho nos estudos e na dedicação em aprender inglês. Foi o que declarou a Janice Turk. Adaptar-se a um novo país poderia ser desafiador, mas não para Mikiko. Ela fazia amigos com facilidade e parecia genuinamente feliz com a nova vida. Num dos seus últimos textos, escritos para um trabalho na faculdade, ela descreveu um momento simples, porém marcante. Uma noite com amigos, deitados sobre o carro, observando o céu estrelado. Uma cena carregada de encanto, admiração e leveza. Durante a sua estadia em Seguin, a Mikiko morava no Sunset Terrace Apartments, um conjunto residencial localizado a poucos minutos da universidade. O local, previamente organizado pelo programa de intercâmbio, fazia parte de um pacote que incluía a acomodação para os estudantes internacionais. Era um espaço próximo à universidade, prático e, em teoria, seguro. Em dezembro de 2002, a Mikiko tinha muitos motivos para comemorar. O semestre de outono chegava ao fim e ela tinha se destacado academicamente mais uma vez. Tudo indicava que ela estava vivendo um dos melhores momentos da sua vida.
Na última noite em que foi vista, a Mikiko Kazahara estava feliz, cercada por conquistas, amigos e cheia de planos para o futuro. Ninguém poderia imaginar que a sua experiência de intercâmbio, num campus pequeno e aparentemente tranquilo, terminaria de forma tão impensável. A cidade de Seguin não é conhecida por ter altos índices de criminalidade. Inclusive, a sua taxa de crimes violentos é ligeiramente inferior à média do estado do Texas. E ainda que não fosse, a Mikiko levava uma vida discreta e sem sinais de exposição a riscos. Os eventos que levariam à morte da Mikiko começaram na noite de 13 de dezembro de 2002. Naquele dia, a jovem de 21 anos organizou um pequeno encontro, uma social, no seu apartamento, localizado na rua San Antonio, em Seguin, para comemorar o fim do semestre de outono. Era uma reunião simples, íntima, formada principalmente por amigos próximos, muitos deles também estudantes japoneses de intercâmbio, assim como a própria Mikiko. Em breve, vários deles retornariam ao Japão para as férias de inverno e para passar o Natal. E aquela era uma oportunidade deles celebrarem juntos antes da despedida temporária. A festa seguiu tranquila. Segundo relatos, não houve qualquer incidente, discussão ou comportamento fora do comum. Nada que chamasse a atenção de vizinhos, nada que sugerisse que algo estava prestes a acontecer. Era apenas mais uma noite comum entre amigos. A comemoração se estendeu até a madrugada do dia 14 de dezembro. O último convidado deixou o apartamento da Mikiko por volta das 5h30 da manhã, quando ainda estava completamente escuro. Afinal, era dezembro e o inverno já tinha começado. Aí o sol saía mais tarde e se punha mais cedo, né? Foi ali, naquele intervalo silencioso entre o fim da festa e o amanhecer, que tudo mudou. Na última vez que alguém, além do assassino, viu a Mikiko viva, ela estava feliz, radiante, orgulhosa do seu empenho na faculdade, cercada por amigos e vivendo um momento que deveria marcar apenas o encerramento de um ciclo. Mas, sem que ninguém percebesse, aquela também seria a última noite da sua vida. Poucas horas depois do fim da festa, a tranquilidade daquela noite seria brutalmente interrompida. Na manhã de 14 de dezembro de 2002, por volta das 9h23, o Corpo de Bombeiros de Seguin foi acionado após um chamado relatando um incêndio no complexo Sunset Terrace Apartments na San Antonio Street. Ao chegarem ao local, uma das unidades, justamente o apartamento da Mikiko, já estava tomada pelas chamas. O fogo foi controlado antes que ele se espalhasse para os demais apartamentos. Mas lá dentro, os bombeiros fizeram uma descoberta devastadora. No quarto, foram encontrados restos humanos carbonizados. A vítima era Mikiko Kazahara, de 21 anos. Horas antes, ela havia se despedido dos amigos após a celebração de fim do semestre. Agora, o seu corpo estava tão destruído pelo fogo que a identificação oficial precisou ser confirmada posteriormente pelo médico legista. Rapidamente ficou claro que não se tratava de um acidente. Os investigadores determinaram que a Mikiko tinha sido assassinada antes do incêndio. Acredita-se que o crime tenha ocorrido no intervalo entre aproximadamente 6 e 9 horas da manhã, poucas horas após a saída do último convidado da festa. O fogo, segundo a polícia, foi provocado intencionalmente, numa tentativa de destruir evidências e encobrir o homicídio. O cenário levantava ainda mais perguntas inquietantes. O prédio onde a Mikiko morava era relativamente novo. Ele tinha sido construído por volta do ano 2000 e não tinha nenhum histórico de problemas elétricos ou estruturais
que justificassem um incêndio acidental. Ainda assim, uma única unidade foi atingida e exatamente aquela onde a Mikiko vivia. Para os investigadores, não havia dúvidas. Alguém entrou naquele apartamento naquela manhã, incendiou o quarto da Mikiko e saiu acreditando ter apagado todos os rastros do crime. Mas o fato mais importante não foi apagado. A Mikiko tinha sido brutalmente assassinada dentro da própria casa, a poucos metros de um campus universitário considerado seguro, numa cidade onde nada disso deveria acontecer. Após a descoberta dos restos mortais no apartamento incendiado, o corpo da Mikiko foi encaminhado para autópsia e os resultados deixaram claro que o incêndio não tinha sido a causa da sua morte. A Mikiko foi vítima de homicídio. De acordo com um relatório do gabinete do médico legista do condado de Travis, ela morreu em decorrência de violência extrema, incluindo, mas não se limitando a estrangulamento. Os peritos identificaram lesões graves na região do pescoço, incluindo a fratura de estruturas da laringe, um indicativo claro de compressão intensa. O osso ióide da laringe dela, que é aquele ossinho em forma de É o osso Y. clássico do estrangulamento? Isso, estava quebrado também. Mas os sinais de violência não paravam por aí. O exame também revelou que a Mikiko sofreu múltiplas lesões antes de morrer. Entre elas, havia ferimentos profundos na região pélvica, acompanhados de hemorragia significativa. Mas, devido ao estado do corpo, severamente danificado pelo fogo, os especialistas não conseguiram determinar com precisão a natureza ou a origem exata dessas lesões. Além disso, outra articulação não especificada também tinha sido danificada, e os danos do corpo da Mikiko não se limitavam à garganta ou à região do pescoço e nem mesmo à região pélvica. Numa entrevista ao jornal Seguin Gazette, um detetive afirmou que a Mikiko havia sido espancada até a morte. Portanto, havia outros ferimentos bastante evidentes, e era óbvio que se tratava de um ataque extremamente violento. Outro detalhe importante é que não havia qualquer vestígio de álcool ou drogas no organismo da Mikiko. Isso indicava que ela estava sóbria no momento do ataque, sem qualquer tipo de substância que pudesse ter comprometido a sua percepção ou a sua capacidade de reação. Os peritos também confirmaram que o fogo foi ateado após a morte, ou seja, o incêndio não apenas falhou em encobrir o crime, ele acabou revelando a brutalidade do que havia acontecido naquele apartamento. Devido à gravidade das queimaduras, a identificação do corpo precisou ser feita com cautela. Caso os registros dentários não fossem suficientes, seria necessário recorrer a exames de DNA. No intervalo de poucas horas entre o fim da festa e o momento que o incêndio foi percebido, a Mikiko foi atacada violentamente, agredida e morta dentro do próprio apartamento. E então, alguém tentou apagar tudo, mas deixou para trás evidências suficientes para mostrar que aquilo não foi apenas um incêndio. Foi um crime brutal, sádico, cometido com força, proximidade e intenção. Como se a brutalidade do crime já não levantasse suspeitas suficientes sobre a motivação do assassino, os investigadores encontraram um elemento adicional e profundamente perturbador entre os escombros do apartamento. Um laptop parcialmente queimado foi recuperado na cena. Apesar dos danos causados pelo incêndio, o dispositivo não tinha sido completamente destruído. Ao analisarem o seu conteúdo, os peritos descobriram que, poucas horas antes do incêndio, alguém havia acessado uma quantidade significativa de pornografia envolvendo mulheres asiáticas. As autoridades nunca divulgaram detalhes sobre esse conteúdo, se era violento ou não,
qual era o tipo de mídia, né? Se eram fotos ou vídeos, como aquela pornografia foi parar no computador, se ele foi baixado pela internet naquele computador ou se foi levado em um CD, por exemplo. Por quê? Em 2002, a internet ainda era discada. Então, assim, mesmo que você soubesse exatamente qual site encontrar a pornografia específica que você queria, demorava para você baixar as coisas. Falou que foi vista muita pornografia. Foi. Pela internet da época, devia Era ser difícil complicado. baixar muita pornografia. Sim. No momento. Ainda mais que a pessoa teve só 3 horas para chegar no apartamento, atacar a Mikiko, assistir pornografia, matar a Mikiko, começar um incêndio e ainda fugir. Entendeu? A polícia revelou apenas que a pornografia do computador era focada nesse perfil específico de mulheres asiáticas. E é claro que esse dado chamou a atenção. A gente está falando do assassinato de uma mulher japonesa de 21 anos. Especialmente também porque nada foi dado como desaparecido no apartamento. Não havia sinais de roubo. Isso indicava, obviamente, que o crime não teve motivação financeira e reforçava ainda mais a hipótese de um ataque pessoal, com motivações sexuais. Uma mulher japonesa foi morta com violência extrema e ainda havia pornografia asiática na cena do crime. Outro ponto intrigante é que, devido aos danos térmicos, não foi possível recuperar impressões digitais ou qualquer outra evidência física do laptop. Ainda assim, os dados armazenados no disco rígido puderam ser parcialmente recuperados, revelando o histórico de acesso próximo ao horário estimado do crime. Isso levanta uma questão inquietante. Alguém esteve naquele apartamento com tempo suficiente não apenas para cometer o crime, mas também para usar o computador. Se o laptop pertencia à própria Mikiko, algo que nunca foi oficialmente confirmado, mas que é considerado altamente provável, então é possível que tenha sido o próprio agressor quem acessou aquele conteúdo. E, ao que tudo indica, ele acreditava que o incêndio apagaria completamente qualquer rastro digital, mas não apagou. Esse detalhe acabou se tornando uma das poucas pistas concretas sobre o perfil do criminoso, sugerindo uma motivação que vai além da violência física, entrando num território mais íntimo, perturbador e direcionado. Ainda assim, mesmo com esse indício, nenhuma identidade foi confirmada e o responsável nunca foi oficialmente identificado. Nos primeiros momentos da investigação, havia um problema central. Ninguém conseguia imaginar quem poderia querer fazer mal para Mikiko. Ela não tinha inimigos conhecidos, não havia histórico de conflitos, rejeições amorosas ou qualquer situação que sugerisse um possível suspeito. A vida dela era tranquila e discreta, o que tornava o crime ainda mais difícil de compreender. E, para piorar, grande parte das evidências tinha sido destruída. O incêndio, que claramente foi provocado, cumpriu em grande parte o seu objetivo: eliminar vestígios. Impressões digitais, DNA e outros elementos forenses que poderiam estar espalhados pelo apartamento simplesmente desapareceram com o fogo. Até mesmo o laptop recuperado, uma das poucas peças analisáveis, não forneceu evidências físicas, apenas evidências digitais. Diante disso, os investigadores precisaram recorrer ao caminho mais óbvio: as pessoas que estiveram com a Mikiko nas horas finais da sua vida. Todos os presentes na festa foram identificados, mas havia um obstáculo importante. Muitos desses estudantes, principalmente os intercambistas japoneses, deixaram a cidade de Seguen nas primeiras horas da manhã do dia 14 de dezembro, viajando para outras cidades ou retornando ao Japão para as férias de inverno. Para vários deles, aquela festa tinha sido uma despedida. Quando a notícia da morte da Mikiko se espalhou, alguns já estavam no aeroporto ou até mesmo em voos. Ainda assim, a polícia conseguiu localizá-los e conduzir entrevistas posteriormente. Mas, segundo os próprios investigadores, isso não trouxe respostas concretas.
O tenente Mike Rosas, do Departamento de Polícia de Seguin, declarou na época: "Ainda estamos aguardando e continuamos conversando com as pessoas, mas até agora não descobrimos nada de novo." Com base nos depoimentos, foi possível estabelecer a linha do tempo mais precisa. A Mikiko foi vista viva pela última vez por volta das 6 da manhã do dia 14 de dezembro, quando os últimos amigos deixaram o seu apartamento. Pouco mais de 3 horas depois, às 9h23, um incêndio foi reportado. Ou seja, o crime provavelmente aconteceu nesse intervalo de 3 horas. Apesar das suspeitas iniciais recaírem naturalmente sobre os presentes na festa, os investigadores acabaram descartando, ao menos oficialmente, a hipótese de que o autor fosse um dos estudantes japoneses de intercâmbio. Ainda assim, uma teoria permaneceu forte. Quem quer que tenha cometido o crime provavelmente conhecia a Mikiko. Era alguém que sabia onde ela morava, que teve acesso ao apartamento, apareceu ali nas horas mais vulneráveis da madrugada e depois desapareceu sem deixar vestígios. Desde o início, a investigação esbarrou numa contradição inquietante. Havia sinais claros de um crime extremamente violento, mas quase nenhuma pista concreta que levasse ao responsável. As autoridades afirmaram ainda nos primeiros anos do caso que acreditavam que o autor do crime era um homem americano, mas evitaram classificar o assassinato como um crime passional, o que sugere que, embora houvesse proximidade ou algum tipo de conexão entre vítima e agressor, o motivo não se encaixava nos padrões clássicos de relacionamento íntimo ou emocional. E essa distinção é importante. Ela indica que, para os investigadores, o crime pode ter sido motivado por algo mais complexo, possivelmente uma combinação de oportunidade, obsessão ou fantasia, ao invés de ciúmes ou um conflito pessoal direto, que é a mais comum por aí. O detetive Jaime Dias revelou que dezenas de policiais trabalharam no caso ao longo dos anos. A cena do crime foi recriada diversas vezes, tentando entender não apenas o que aconteceu, mas como aconteceu. O incêndio também foi analisado em detalhes e o laptop foi submetido a exames forenses. Além disso, a vida pessoal da Mikiko foi investigada minuciosamente, assim como seus hábitos, amizades, rotina, tudo. Mesmo assim, nada foi suficiente para identificar um suspeito de forma conclusiva. Apenas um mês após o assassinato, reportagens locais já destacavam um cenário frustrante. A polícia ainda não havia determinado o motivo do crime e não havia suspeitos. Com o avanço da investigação, surgiram pessoas de interesse. Algumas foram investigadas e descartadas, outras permaneceram sob observação por mais tempo. No entanto, nenhuma delas foi formalmente acusada e os seus nomes nunca foram divulgados ao público. Esse sigilo, embora comum em investigações ativas, também contribuiu para que o caso permanecesse envolto em mistério. Um dos pontos mais consistentes nas declarações das autoridades ao longo dos anos foi a convicção de que o agressor conhecia a Mikiko. Em entrevistas concedidas no 10º aniversário do crime, os investigadores afirmaram estar muito confiantes de que o responsável não era alguém vindo do Japão, nem um estranho completamente aleatório, e sim alguém com algum tipo de ligação com a vítima. Isso levanta uma possibilidade perturbadora. O assassino pode ter feito parte de alguma forma do mesmo ambiente que a Mikiko frequentava. Ela levava uma vida relativamente reservada, com um círculo social predominantemente formado por outros estudantes internacionais, especialmente japoneses e chineses. Ela raramente se envolvia com pessoas fora desse meio, o que reduz significativamente o universo de possíveis suspeitos
e reforça a ideia de que o agressor pode ter sido alguém que orbitava esse mesmo espaço, talvez um colega da faculdade, um conhecido ou alguém que a observava à distância. Ao longo dos anos, diferentes investigadores assumiram ou contribuíram com o caso, mantendo revisões constantes das evidências. A capitã Maureen Watson, por exemplo, ficou conhecida pela sua dedicação contínua, analisando repetidamente os arquivos que, segundo relatos, somavam várias pastas com depoimentos, análises forenses e contribuições de agências federais. Mesmo com esse esforço, o caso nunca avançou para uma acusação formal. O próprio detetive Jaime Dias descreveu um impacto pessoal da investigação. Ele afirmou que mantinha uma foto da Mikiko em sua mesa de trabalho, como um lembrete diário de que o caso ainda precisava de respostas. Segundo ele, havia noites em que ele revisitava os relatórios, tentando encontrar algo que pudesse ter passado despercebido, um detalhe, uma inconsistência, qualquer pista. Ainda assim, o tempo passou e as respostas não vieram. O que se sabe com alguma segurança é pouco, mas é inquietante. A Mikiko foi atacada dentro da sua própria casa. O crime aconteceu num intervalo curto de tempo. E o responsável, muito provavelmente, era alguém que ela conhecia, ou pelo menos alguém que conseguiu se aproximar sem despertar medo imediato. Não havia sinais claros de arrombamento no apartamento da Mikiko. Nenhuma porta forçada, nenhuma janela violada, nenhum indício de entrada caótica ou desesperada. Esse detalhe por si só já redefine completamente o tipo de crime que a gente está analisando, porque quando não há uma ruptura física de acesso, o que resta é muito mais inquietante. Alguém entrou ali de forma relativamente tranquila, sem pressa e sem resistência imediata. Isso nos leva diretamente a uma conclusão desconfortável. A Mikiko provavelmente abriu a porta. E se abriu, ela abriu para alguém que naquele momento não representava perigo aos seus olhos. Era alguém reconhecível ou, no mínimo, alguém que se encaixava dentro de um contexto social aceitável. Um rosto familiar, um conhecido, talvez até alguém visto poucas horas antes durante a festa. Ou ainda mais sutil, alguém que orbitava a sua rotina de forma silenciosa, quase invisível, mas que já havia sido percebido o suficiente para não despertar alarme. A ausência de sinais de invasão não apenas afasta a hipótese de um estranho aleatório, como também sugere algo mais específico. O agressor teve acesso facilitado porque havia confiança, ainda que mínima e momentânea, e essa confiança foi fatal. Dentro daquele espaço, no intervalo de aproximadamente 3 horas, entre o momento em que a Mikiko foi vista por volta das 6 da manhã e o instante que o incêndio foi reportado, pouco depois das 9, ocorreu uma sequência de eventos que não apenas aponta para a violência, mas para um processo, algo que se desenvolveu, escalou e culminou de forma brutal. A Mikiko não foi apenas morta, ela foi dominada. A fratura na laringe envolvendo o osso hioide indica compressão intensa no pescoço. E isso não acontece por acidente, não é um golpe isolado. Estrangulamento exige proximidade, exige tempo, exige controle físico contínuo. Diferente de outros métodos de homicídio, ele obriga o agressor a manter contato físico direto com a vítima enquanto ela perde a consciência. É um ato profundamente pessoal e, ainda mais do que isso, é um ato que frequentemente carrega um componente psicológico de poder. Mas o quadro não termina aí. Além do estrangulamento, havia múltiplas lesões pelo corpo. E entre elas, uma em particular se destaca tanto pela gravidade quanto pelo mistério, um ferimento profundo na região pélvica, acompanhado de hemorragia significativa.
A natureza exata dessa lesão nunca pôde ser determinada por causa das queimaduras pós-morte, mas a sua simples existência levanta hipóteses perturbadoras. Esse tipo de lesão não é comum em agressões superficiais. Ela sugere impacto severo, possível uso de força concentrada ou até mesmo a utilização de objetos. E, inevitavelmente, conduz a uma linha de raciocínio que envolve um possível componente sexual ou de dominação física extrema. Quando se junta isso ao fato de que a causa da morte envolve estrangulamento, o padrão começa a se alinhar com um tipo específico de crime: violência com motivação sexual, marcada por controle, proximidade e intensidade física. Mas talvez o aspecto mais perturbador de toda a cena não seja a violência em si, é o que aconteceu depois. O agressor não fugiu imediatamente, ele permaneceu no apartamento. E isso é fundamental, porque permanecer na cena após um homicídio indica uma ausência relativa de pânico. Indica que o agressor não estava simplesmente reagindo a um evento inesperado. Ele tinha, em algum nível, controle emocional naquele momento. Ele também teve tempo suficiente não apenas para se recompor, mas para interagir com o ambiente. E foi exatamente isso que ele fez. Em algum momento do ataque, antes, durante ou imediatamente depois, o laptop da Mikiko foi utilizado para acessar conteúdo pornográfico com mulheres asiáticas. E isso ocorreu dentro da mesma janela de tempo em que o crime se desenrolava. Esse detalhe muda completamente o entendimento psicológico do caso. Não se trata apenas de alguém que matou. Trata-se de alguém que, no meio ou após o ato, recorreu a um estímulo específico, possivelmente ligado à própria motivação do crime. E isso pode indicar várias coisas: que o agressor já possuía uma fantasia estruturada envolvendo esse tipo de conteúdo, que o ataque foi, em algum nível, uma tentativa de materializar essa fantasia, ou que o conteúdo foi utilizado como um reforço psicológico durante ou após a violência. Independentemente da interpretação, o ponto central é que esse crime não foi aleatório. Havia um padrão, havia uma construção mental anterior ao crime, e isso nos leva a outro elemento crucial: o incêndio. Depois de tudo, o agressor ainda teve tempo e presença de espírito para atear fogo no apartamento. E isso não é uma reação impulsiva, é uma decisão, uma tentativa clara de eliminar evidências forenses, DNA, impressões digitais, fluidos, fibras, qualquer coisa que pudesse ligá-lo àquela cena. E, em grande parte, funcionou, mas não completamente. O fogo destruiu muito, mas não destruiu tudo. Foi o suficiente para dificultar a investigação, mas não foi o bastante para apagar completamente a história. A causa da morte da Mikiko ainda pôde ser identificada. O uso do laptop ainda pôde ser recuperado. E fragmentos da verdade permaneceram. Isso revela algo importante sobre o agressor. Ele tinha consciência forense, mas não tinha o domínio completo. Ele sabia que ele precisava apagar rastros, mas superestimou a eficácia do incêndio, o que sugere alguém com inteligência pelo menos média, talvez acima da média, mas sem conhecimento técnico aprofundado. Era um agressor organizado até certo ponto. E quando todos esses elementos são analisados em conjunto, o perfil que emerge é bastante específico. Não é o de um estranho aleatório que simplesmente apareceu, e também não é necessariamente o de um amigo íntimo da Mikiko. É alguém no meio termo, alguém que conhecia a Mikiko o suficiente para não ser visto como uma ameaça. Era alguém que sabia onde ela morava, possivelmente conhecia sua rotina e talvez a observasse há algum tempo. Um colega de universidade, um vizinho, um conhecido, alguém que circulava no mesmo ambiente, mas não fazia parte do círculo íntimo dela.
A hipótese de um dos participantes da festa continua possível, mas ela é limitada pela logística. O intervalo de tempo é extremamente curto. Muitos dos convidados deixaram a cidade rapidamente. Todos foram entrevistados e nenhum foi formalmente identificado como suspeito. Para que essa teoria funcione, seria necessário assumir que alguém saiu e voltou para o apartamento, ou que a pessoa nunca saiu completamente da festa, talvez tenha se escondido em algum lugar no apartamento da Mikiko, o que exige planejamento e sangue frio. Já a hipótese de alguém que não estava na festa, mas sabia que ela estava acontecendo, se encaixa de forma mais orgânica. Alguém que observou, esperou e entendeu o momento exato em que a Mikiko estaria sozinha. Alguém paciente e perigoso. No fim, o que torna esse caso tão inquietante não é apenas a violência, mas a natureza do agressor. Porque tudo indica que ele não se destacava, ele não chamava atenção e não levantava suspeitas. Ele não parecia um predador. E talvez seja exatamente por isso que ele nunca foi encontrado. Porque às vezes o maior perigo não está no desconhecido absoluto, mas naquele que está perto o suficiente para entrar e invisível o bastante para nunca ser lembrado. Vou perguntar uma coisa. Sabia aqui que eu não tinha amigo, não? Ninguém que falou nada? Ninguém... Tinha, mas a maioria desses amigos dela eram intercambistas japoneses, que voltaram para o Japão depois, no dia seguinte. E aí, esses amigos, eles foram interrogados pela polícia. Mas assim, a gente não sabe quem eles são porque eles voltaram para o Japão. E no Eles Japão... nunca mais voltaram? Ou foram interrogados pela polícia japonesa? Não, eles foram interrogados pela polícia americana mesmo, que entrou em contato com a polícia japonesa e foi para lá fazer esse trabalho. Eles foram interrogados no Japão. A maioria desses estudantes estava lá para estudar inglês. Era um intercâmbio diferente do da Mikiko. Não era uma faculdade. Então, a Mikiko foi para a faculdade para estudar inglês como uma segunda língua, Uhum. que era o que a maioria desses intercambistas faziam. Mas, depois que ela acabou de estudar inglês e concluiu esse intercâmbio, ela se matriculou na faculdade para fazer uma graduação tradicional numa faculdade americana. E ficou lá por causa disso. Esses intercambistas que acabavam ficando amigos dela e tal, eles estavam lá para fazer um intercâmbio e estudar só o inglês. E depois voltaram para o Japão, que era o normal, entendeu? Então, eles não voltaram para os Estados Unidos depois porque eles já tinham concluído o estudo de inglês deles. É porque eu tô achando que essa história, tipo, tá faltando alguma amizade, alguém que fale alguma coisa. Porque, sim. Assim, o problema desse caso, inclusive, é que a mídia japonesa não cobriu o caso no Japão. Então, a gente não tem, por exemplo, entrevistas com a família dela ou com os amigos próximos dela. O que a gente tem é os relatos dos investigadores, entrevistas com os investigadores, com as pessoas que conversaram com os parentes e amigos da Mikiko. Se fosse alguém... Não, ela era muito querida, ela tinha muitos amigos, mas os asiáticos são fechados. Eles costumam interagir com os outros asiáticos, com os outros japoneses, principalmente. Talvez com chineses, talvez com coreanos, mas eles não são abertos o suficiente para começar logo fazendo amizade com os americanos. Por isso que a maioria dos amigos dela já tinha ido embora no dia seguinte. Eles eram os estudantes imigrantes, entendeu? Entendi. Ela estava lá há pouco tempo. No final de 2000 ou início de 2001 que ela começou a fazer o intercâmbio. Então, ela estava lá há 1 ou 2 anos. E nisso, ela, principalmente no primeiro semestre, ela só ficou com os outros intercambistas japoneses. Quando esses intercambistas foram embora e ela resolveu que ia continuar na faculdade, já no final de 2001, aí ela começou a fazer amizade com outros intercambistas que chegaram depois e muito pouco com alguns americanos, entendeu? Entendi. Porque me parece que, assim... E por que eu comecei a falar isso tudo? Por quê? Tô esperando até agora uma conclusão lógica. Porque se fosse alguém conhecido, pra mim me dá muita cara de que se ela tivesse uma amiga... Essa amiga ia saber, tipo, tinha aquele cara esquisito. Tinha alguém que olhou esquisito. Alguém creepy, que dava umas vibes esquisitas, sabe? Alguma coisa assim. Sim, eu entendo. E me parece que... ela é muito amiga, ela era muito conhecida, né? Só que não tem ninguém pra chegar e falar, putz, a gente conversava, tinha um cara esquisito, tinha outro cara esquisito,
sabe? não tinha nenhum cara esquisito, não, que Alguém se destacou. Alguém próximo dela que falasse. Ou teve a situação com outra amiga japonesa, entendeu? Alguém pra apontar. Os investigadores têm certeza que essa pessoa que matou a Mikiko era um homem americano, que era obcecado por pornografia asiática. Você não vai ver muitos asiáticos obcecados por pornografia asiática porque eles já estão cercados de asiáticos o dia inteiro, o tempo todo. Então, era alguém americano que viu a Mikiko, provavelmente ficou obcecado pela Mikiko com esse fetiche asiático, e aí ficou meio que observando ela à distância, interagia com ela de vez em quando, entendeu? Mas não o suficiente pra ser creepy, pra alguém perceber que, esse cara tá stalkeando a Mikiko, esse cara tá obcecado pela Mikiko, entendeu? Durante a minha pesquisa sobre esse caso, eu me deparei com um episódio do podcast americano Last Seen Alive, que apresentou uma teoria muito interessante que eu não tinha ouvido antes e que não apareceu nas minhas pesquisas sobre esse caso. Trata-se da possível ligação entre o assassinato da Mikiko e outros crimes ocorridos na mesma região alguns anos depois, especialmente o assassinato da Heather Williams. A Heather tinha a mesma idade que a Mikiko, 21 anos, e ela também foi brutalmente assassinada dentro do próprio apartamento. E assim como no caso da Mikiko, houve sinais claros de agressão sexual, estrangulamento e, posteriormente, uma tentativa de destruir evidências por meio do fogo. A semelhança no modus operandi é difícil de ignorar. Foi um ataque íntimo, violento, seguido de uma ação deliberada para apagar qualquer vestígio forense. Mas as coincidências não param por aí. A Heather também tinha ligação com a mesma universidade que a Mikiko frequentava, a Texas Lutheran University. Embora ela não tivesse mais matriculada no momento da sua morte, a Heather havia passado por aquele mesmo ambiente, o que levanta uma possibilidade inquietante, um possível ponto de interseção entre as vítimas. O nome que conecta esses crimes é o de José Baldomero Flores III. O José conhecia a Heather desde o ensino médio. Ele era próximo da família dela, frequentava a casa deles e chegou inclusive a ocupar um papel de confiança ao ser uma das pessoas que carregou o caixão no funeral da Heather, um detalhe perturbador que revela um padrão de manipulação e proximidade com as suas vítimas. E anos depois ele voltaria a matar. Em 2011, outra mulher chamada Esmeralda Herrera foi encontrada morta em circunstâncias extremamente semelhantes, agredida, estrangulada e com o corpo incendiado dentro de um apartamento. Mais uma vez, o José Flores estava ligado à vítima. E embora inicialmente ele tenha sido preso e liberado, investigações posteriores, incluindo análise de DNA, levaram à sua condenação definitiva pelos assassinatos da Heather e da Esmeralda. O padrão era claro: mulheres conhecidas por ele, ataques de natureza sexual, estrangulamento e tentativas de ocultar as provas com fogo. É nesse ponto que a teoria ganha força, mas ela também exige cautela. Na época da morte da Mikiko, o José tinha aproximadamente a mesma idade que ela e vivia na região de San Antônio, a menos de 1 hora de Seguin. E nós sabemos que a Heather estudou na mesma universidade que a Mikiko e no mesmo período. Nós sabemos também que o José Flores era muito próximo da Heather e costumava visitá-la. Isso abre uma possibilidade. Se ele esteve em Seguin em 2002 para visitar a Heather, ele poderia, teoricamente, ter cruzado com a Mikiko. Num campus pequeno, onde os rostos não passam despercebidos, isso não seria impossível. A partir daí surgem hipóteses. Ele poderia tê-la notado, poderia ter desenvolvido interesse, poderia, inclusive, ter retornado posteriormente, já familiarizado com o ambiente, com a rotina estudantil e com a vulnerabilidade de uma jovem que vivia sozinha em outro país.
No entanto, é aqui que a linha entre análise e especulação precisa ser respeitada. Apesar das semelhanças, não há evidência pública que ligue diretamente José Flores ao caso da Mikiko. Não existe nenhuma prova física, nenhum testemunho, nenhum registro confirmado de que ele estivesse em Seguin naquela data específica. E tem outro ponto importante. Nos casos pelos quais o José foi condenado, evidências de DNA sobreviveram, mesmo com tentativas de incêndio. Já no caso da Mikiko, o fogo foi devastador o suficiente para eliminar praticamente todos os vestígios forenses. Isso pode indicar duas coisas. Ou que o autor teve mais sucesso, seja por planejamento ou por acaso, em destruir as evidências do assassinato da Mikiko, ou que nós estamos lidando com alguém diferente. Também existe a possibilidade de que o José, ao cometer os seus crimes posteriores, tenha se inspirado num caso anterior que ele ouviu falar. Em comunidades pequenas, especialmente em ambientes universitários, um crime dessa natureza não passa despercebido. Então, é plausível que ele tenha tido conhecimento do caso da Mikiko e tenha incorporado elementos dele em seus próprios atos. E o José também não parecia ter um foco em vítimas asiáticas, né? A Mikiko era uma mulher asiática e o assassino claramente tinha um fetiche, estava consumindo pornografia asiática no crime dela. Agora, o José assassinou depois uma garota americana, que era a Heather, e uma latina, que era a Esmeralda. Então, eu não sei esse o tipo de vítima, né? O perfil das vítimas se encaixa. Parecia que o da Mikiko era muito em asiática. Muito específico, muito focado, entendeu? No fim, essa teoria permanece no campo das possibilidades. Ela é perturbadora porque encaixa, oferece uma narrativa coerente e conecta pontos que parecem, à primeira vista, alinhados demais para serem ignorados. Mas, ao mesmo tempo, carece do elemento essencial que transforma a suspeita em uma conclusão, que são as provas. E talvez seja exatamente isso que torna o caso da Mikiko tão inquietante. Mesmo diante de padrões, perfis e paralelos, a verdade continua fora de alcance. Por anos, o caso da Mikiko não foi apenas um arquivo numa prateleira. Ele se tornou uma presença constante na vida de quem tentou resolvê-lo. A capitã da polícia de Seguin, a Maureen Watson, carregou essa investigação como algo profundamente pessoal. Não era apenas mais um caso, era um compromisso silencioso, renovado todos os dias. Ela revisava pastas, reexaminava depoimentos, voltava às mesmas perguntas sem resposta ano após ano. Dezembro, especialmente, nunca era um mês comum. Era um lembrete constante de tudo que ainda não tinha sido resolvido. Foi durante esse percurso que a Maureen conheceu a família da Mikiko. Um encontro que, em vez de oferecer respostas, trouxe algo ainda mais difícil de processar: perdão. Segundo relatos, os pais da Mikiko não buscavam vingança. Não havia uma raiva pública nem discursos de ódio. O que eles queriam era algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, quase impossível. Um pedido de desculpas sincero e uma explicação. Esse gesto, vindo de quem mais tinha motivos para sentir revolta, marcou profundamente os investigadores. Numa das conversas mais emocionantes, a Maureen relembrou o momento em que, tomada pela frustração e pela dor, ela própria desabou em lágrimas diante da mãe da Mikiko. Com a ajuda de um tradutor, as duas se comunicavam entre pausas, emoções e silêncio, e naquele momento, a mãe da Mikiko fez algo inesperado. Ela segurou a mão da Maureen e disse que ela precisava deixar aquele caso ir, sabe? Ela precisava se libertar de tudo aquilo. Nossa. Mesmo que ela fosse continuar trabalhando para identificar o culpado, ela precisava se distanciar um pouco, sabe? Era, de certa forma, o consolo que deveria vir do investigador, que estava sendo oferecido pela própria família da vítima. Mas a Maureen não conseguiu deixar para trás. Ela declarou:
Esse caso está tão vivo hoje quanto no dia em que eu fui chamada. E ela fez uma promessa. Ela não deixaria que o caso da Mikiko fosse esquecido, não enquanto ainda houver qualquer possibilidade de resposta. Mesmo após a aposentadoria da Maureen, o caso continua nas mãos de outros investigadores, entre eles o detetive Jaime Dias. Assim como a Maureen, ele também desenvolveu uma ligação profunda com a história. Todos os anos o Jaime conversa com a mãe da Mikiko, e todos os anos ele precisa dizer a mesma coisa: não há novidades. Ainda assim, ele continua. O Jaime mantém uma foto da Mikiko visível como um lembrete diário e um compromisso silencioso de não se esquecer dela. Em casa, ele guarda um amuleto que ele recebeu da mãe da Mikiko, um símbolo pequeno e carregado de significado. Para ele, a Mikiko deixou de ser apenas uma vítima. Ela se tornou alguém que ele sente que precisa honrar. É quase como se ela fosse parte da família, disse o Jaime recentemente. Apesar da dedicação, os desafios são enormes. O incêndio destruiu praticamente todas as evidências físicas, o tempo apagou memórias, testemunhas seguiram as suas vidas, algumas talvez nunca tenham falado tudo o que sabiam. E como os próprios investigadores admitem, há sempre o risco de que uma peça essencial nunca tenha sido encontrada. Ainda assim, há cautela, porque, como disse um dos responsáveis pela investigação, existe apenas uma chance de levar alguém a julgamento, e errar significa perder tudo. Por isso, nenhuma acusação foi feita sem uma base absolutamente sólida. Também ficou claro que eles têm mais informações do que eles já divulgaram. Eles têm suspeitos, sabe? Pessoas de interesse de quem eles desconfiam até hoje. Eu acho muito difícil não ter nada, exatamente. Mas, claro que eles foram muito cautelosos em não divulgar isso para a mídia, para não prejudicar uma possível acusação, um possível julgamento dessa pessoa no futuro, sabe? Hoje, o caso é oficialmente considerado arquivado, mas isso não significa que ele esteja abandonado. A Texas Rangers também assumiu parte da investigação por meio da sua unidade de casos não resolvidos. E mesmo sem novas pistas públicas, o caso continua sendo revisitado. Mais de 2 décadas já se passaram, nenhum suspeito foi oficialmente identificado, nenhuma nova evidência foi divulgada e nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Ainda assim, a história da Mikiko Kazahara permanece, não apenas nos arquivos da polícia, mas na memória de quem a conheceu, de quem tentou encontrar justiça e, talvez mais do que tudo, na esperança silenciosa de uma família que já perdoou, mas que ainda espera entender por que isso aconteceu. Esse episódio foi feito graças à colaboração dos nossos queridos apoiadores. Todos eles que são maravilhosos. E sem eles, com certeza esse podcast não estaria mais aqui. Se você também gosta do Detetive do Sofá e gosta de me ter no seu feed, então considere se tornar um apoiador, né? Porque sem os apoiadores não tem como esse projeto continuar. E se você quiser que um dia a Marcela faça um episódio sobre Jojo Benet, qual é o nome? John Benet. John Benet, eu misturei. Eu não sei o que você misturou. Se você um dia quiser que a Marcela faça um episódio da John Benet, que é uma piada interna que a gente nunca vai fazer, mas de tanto pedir, eu criei uma meta no Apoia-se. Sim. De fazer um episódio da John Benet. Sim. Então, se você é das pessoas que falam, nossa, a Marcela podia falar da John Benet, tem lá uma meta. E assim, a gente aceita apoios na Aurelo e no Apoia-se. Aí eu vou até ser legal e juntar os dois pra cumprir a meta. Mas, quanto mais apoiadores... E depois de cumprir a meta, a gente dobra a meta. Não, a gente pode criar um novo caso... Não, é um meme. Eu não sei. Mas a gente pode criar um novo caso... baleia branca, que as pessoas querem muito, e a gente bota, entendeu? Mas, enquanto isso, enquanto a gente não tem apoio suficiente, segue o meme. A gente nunca vai falar da John Benet. Né? Então, considere se tornar um apoiador desse podcast. É realmente muito importante pra gente ter o apoio de vocês. E eu sou muito grata aos nossos apoiadores, que são realmente maravilhosos.
Isso Certo, aí. Alexandre? Certo, Marcela. E se você quiser se tornar um apoiador, como o Alexandre já falou, acesse o Orelo ou o Apoia-se. Quem vocês acham que matou a Mikiko Kazahara? Será que ela tinha uma stalker e ela nunca percebeu? Quem era essa pessoa tão obcecada com esse fetiche tão grande por mulheres asiáticas? Será que o José Flores pode ser um bom suspeito aí? Será que foi ele que cometeu esse crime, que cometeu um crime perfeito e depois foi lá e cometeu 2 crimes cagados? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e deixa aqui o seu comentário aqui embaixo no YouTube, aqui no Spotify, onde quer que você esteja ouvindo esse episódio, e me conta o que vocês acharam do caso da Mikiko Kazahara. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.